Paz do Senhor Jesus, igreja, boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por estar presente juntamente conosco neste culto para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Se você está do lado de alguém, próximo a alguém, cumprimente ele com a paz do Senhor Jesus. Diga que você está feliz por vê-lo, aleluias, adorando ao Senhor juntamente com você. Se você está sozinho na sua casa, a paz do Senhor para a tua vida, a paz do Senhor Jesus para você. Que Deus abençoe a sua entrega, o seu culto, e que a sua entrega venha a ser recebida pelo Pai Celeste, amém? Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor e darmos, aleluias, início a este culto. Glorioso Deus, eterno Pai, nós, meu Deus querido, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos diante de Ti. Obrigada, Senhor, meu Deus querido, por essa noite, Senhor, na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo mover do Teu Santo Espírito e pela ação de Deus que já se faz presente, não só nesse ambiente, Senhor, mas alcança também, Senhor, o ambiente da casa dos meus irmãos. Visita cada um que se encontra assistindo este culto, Espírito Santo de Deus, e que eles possam ser impactados pelo poder da Tua unção, da Tua glória, que eles possam ser despertados nessa noite através desse culto, e que a nossa entrega, Senhor, venha a ser recebida, aleluias, nos céus, que os céus, aleluia, esteja também a adorar juntamente conosco, Senhor, nessa noite. Por isso vem nos envolvendo, meu Pai, na nuvem da Tua glória, nos envolva no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, jogando por terra, Senhor, todo impedimento, todo embaraço, toda distração, que caia por terra em nome de Jesus. Mas venha sobre nós, venha, Senhor, com Teu Santo Espírito, Senhor, meu Pai, nos aquebrantando, quebrantando os nossos corações, Pai querido, e que nós venhamos exalar o perfume de arrependimento. Ah, Senhor, meu Pai, assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Abra as suas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 26, bendito seja Deus. Mateus capítulo 26, nós vamos ler o versículo 41, 40 e 41, amém? Mateus capítulo 26, nós vamos ler o versículo 40 e o versículo 41. A palavra do Senhor fala: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Leia juntamente comigo o versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Esse contexto fala a respeito de Jesus no Getsemane, num momento muito difícil, num momento de intensa dor, aonde o Senhor estava vivenciando esse momento terrível de dor, porque ele seria entregue nas mãos dos malfeitores e ele se entregaria por cada um de nós, pela humanidade. E a palavra fala que ele leva alguns dos seus discípulos para o Getsemane para orar com ele, para vigiar com ele. Mas a palavra fala que os discípulos estavam com seus olhos tão carregados e eles adormeceram ao invés de estarem atentos e velando juntamente com o Mestre. E o Senhor exorta-os dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é interessante porque o Senhor fala: vigiai e orai. Vigiai e orai deve estar constantemente presente na vida do cristão, na vida do crente, porque quando nós vigiamos, quando nós oramos, a gente está atento, a gente está ouvindo a voz do Senhor. Então, se a tentação vier, a gente vai ter o discernimento e vamos saber, sabe, como lidar com a situação que vier sobre nós. É tão interessante porque nesse momento os discípulos estão com os olhos tão carregados e a carne se encontra
encontra tão fraca que eles não conseguem vivenciar aquele momento com Cristo. E quando os malfeitores vêm juntamente com Judas para entregar a Cristo Jesus, é tão interessante, igreja, porque fala que os discípulos que estavam com o Senhor, vem ali uma grande tentação, eles começam a quê? A tomar uma atitude completamente fora, porque o nosso Deus é manso, é um Deus de paz, mediante a qualquer situação. E fala que ali um desembanha ali a espada e corta a orelha de um, porque não estava vigilante, não estava atento, não estava em oração com o Senhor, e acaba nessa situação até mesmo de confusão, e o Senhor vai ali para apaziguar. E o Senhor fala conosco hoje, neste dia, e eu creio que o pastor vai estar falando mais a respeito do Espírito, dessa batalha tremenda que é entre o Espírito e a carne, e o Senhor hoje quer te fortalecer o teu Espírito, para que mediante as situações, seja ela qual for, que bater a sua porta, seja até mesmo, uma tentação, através da vigilância, da oração, do Espírito forte, do Espírito pronto, você vai conseguir sair dessa, através do poder de Cristo manifestado na tua vida. Então, meu irmão, hoje, em nome de Jesus Cristo, eu não sei como está a tua vida, talvez o teu espírito se encontra fraco e a carne está mais forte na tua vida, mas hoje o Senhor está te convidando a fortalecer o Espírito, entregando a Ele o seu melhor nessa noite, entregando o seu tudo a Ele e dizendo: Senhor, eu rejeito a carne, eu rejeito tudo aquilo que me distancia do Senhor, tudo aquilo que tem me distanciado de Ti, Senhor, eu rejeito hoje, no Teu poder, ó Espírito Santo de Deus, e eu quero me encher da Tua presença, eu quero me esvaziar, Senhor, de mim mesmo, eu quero me esvaziar, Senhor, para me encher do Teu Santo Espírito, e assim agir com sabedoria em tempo e em fora de tempo, aleluias. E através dessa palavra, eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, aleluias, a orar juntamente comigo. Por isso, aleluias, você que pode, se coloque de pé na sua casa e vamos orar ao Senhor, e daqui a pouco nós vamos adorar ao Cristo vivo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ore juntamente comigo, ore pela tua vida. Eu não sei como está o estado da tua alma hoje, mas ore ao Senhor. Senhor Deus, Pai tremendo, Pai das luzes, nós, meu Deus querido, nessa noite nós erguemos não só as nossas mãos, mas também elevamos as nossas vozes diante do Senhor, crendo num Deus que é tremendo, crendo num Deus que é poderoso, e nós, meu Deus querido, clamamos a Ti, porque nós não queremos viver uma vida na carne, mas nós queremos viver, meu Pai, uma vida plena no Espírito, ó Deus querido, porque sabemos, meu Pai, que quando vivemos uma vida no Espírito, Senhor, nós conseguimos, meu Deus querido, vencer as tentações, porque, meu Pai, quando nós estamos andando no Espírito, como diz a Tua palavra, a gente consegue vigiar, a gente consegue, meu Pai, discernir as coisas melhor. Pai querido, Senhor, vem, meu Deus querido, agindo, meu Pai querido, na nossa vida. Nós não queremos viver uma vida na carne que nos distancia do Senhor, mas nós queremos viver uma vida repleta do Teu poder, da Tua unção. Queremos andar segundo a Tua vontade e o Teu querer, e queremos, meu Pai querido, ser impactados pela Tua glória. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, meu Pai, sobre cada vida. Senhor, meu Pai, se os meus irmãos se encontram fracos na fé, a carne aflorando, rabacanto, Xanda Ramanai. Senhor, meu Pai, venha hoje mudando o quadro da história, e venha hoje, Senhor, meu Pai, respaldando, levantando, Senhor, Pai querido, e enchendo eles, aleluia, do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, ajudando os meus irmãos. Abençoa agora, Senhor, esse momento de adoração, e que todos, Espírito Santo de Deus, todos venham, Senhor, meu Pai, ter a sua oferta, a sua entrega recebida nos altos céus. Assim, Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Tu és tremendo, Senhor. Oh, nosso Deus está aqui. Glória a Deus. Aleluia.
E é por isso que nós vamos adorar o Senhor. Dê o seu melhor a Ele. Diga, aleluias, que Ele é santo e que Ele é poderoso. E não só poderoso, mas louve a majestade santa hoje. Amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, Deus, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Ele é santo, diga. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Só tu és santo. Ele é santo, declare. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Sim, Deus. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como. Não há outro como. Não há outro como. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Oh, na tua presença, na tua presença. Oh, na tua presença.
só tu és santo. Diga, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Pai, Senhor, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um culto. Esse é o nosso culto de domingo, culto da família, né? Culto da família nascida em Cristo. E nós optamos, devido a algumas ocorrências ontem, optamos por gravar no domingo de manhã. Então, nosso culto está sendo passado, né? E vai estar acessível, quer dizer, você já está assistindo, né? Está acessível à noite, que é diferente do padrão normal. Bom, que Deus abençoe você grandemente, que você continue aí a glorificar a Deus conosco. Eu peço agora a sua atenção dobrada com a palavra, né? Você que está nos acompanhando pelo canal, aproveite também para indicar para outros irmãos, né? Evangelize, use este canal como uma ferramenta de evangelismo para alcançar as almas. Eu creio que Deus fará grandes coisas, amém? Nós dependemos e cremos nele e sabemos que ele fará grandes coisas. Antes de continuar, eu quero orar pelas crianças com você, amém? Você que pode, feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor meu Deus, nós clamamos a Ti pelos nossos pequeninos, Pai. Alcança eles em nome de Jesus, os pequeninos desse ministério. Ó Deus, a vida da Heleninha, a vida da Pietra, a vida do Enzo, são pequeninos que nós temos apresentado crendo no Teu agir. Ó Deus, dá saúde, dá direção, que os pais sejam bênção para eles sejam bênção para os pais, que em nome de Jesus Cristo nós venhamos ver o Teu agir. Cerca eles com Teus anjos, Pai. Cega os olhos dos inimigos para que não os vejam, oculta eles dos olhos do adversário. Alcança também, Senhor meu Pai, as crianças dessa nação, as crianças do mundo, Senhor, alcança, tira da violência, tira, Senhor meu Pai, do meio da indecência, tira, Senhor meu Pai, da situação de fome. Meu Deus, age pelos pequeninos, é o futuro, Senhor meu Pai, do mundo, e é o futuro também, Senhor meu Pai, as crianças nossas, é o futuro desta nação. Age, que nosso governo também venha priorizar o cuidado com as crianças, para que elas cresçam saudáveis, com todo o necessário, para que sejam grandes homens e grandes mulheres, Pai. Nos ajuda a ter uma nação mais madura. Assim nós abençoamos os Teus pequenos, tira de sobre eles e sobre nós todo jugo maligno, pressão e fardo, e nos dá o Teu jugo e Teu fardo que é leve. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia comigo em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir, na verdade, aqui está marcado. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas. Eu quero ler com vocês Lucas. Eu vou ler do 16 em diante, Lucas 16 até o 21. Perdão, Lucas capítulo 12, versos 16 ao 21. Lucas capítulo 12. Quero comentar rapidamente uma palavra sobre contribuições. Lucas 12, versos 16 ao 21, nós lemos: E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão à tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Nós vivemos no contexto social e queremos ter do bem e do melhor, do bom e do melhor. É algo agradável, o luxo é agradável, o luxo é confortável. Mas ao mesmo tempo nós nos esquecemos que essa vida é muito passageira. Uma hora ou outra somos pegos de surpresa e o tempo acaba, né? E esse tempo se vai e nós não conseguimos barganhar não barganhamos com o tempo, não dá para fazer mais nada. O tempo não espera
que nossos projetos se acabem, que nós concluamos nossos projetos. É por isso que nós temos que aprender a entregar nossas vidas a Deus cada dia mais. Mas, olhando para esse texto, há vários equívocos e pontos importantes a frisar, mas eu quero chamar a atenção para que este homem ele estava preocupado em construir mais, em ficar mais rico, em reter mais as posses para a alma dele. A alma não sente fome das coisas naturais, a alma não odeia, a alma não se ira, a alma não inveja. A alma ela está ligada às virtudes de Deus, a alma ama, a alma quer fazer o bem. Contudo, nossos atos têm sujado, têm marcado a nossa alma. É como uma folha em branco, já pregamos sobre isso uma vez. A atitude do físico marca a alma e a alma reflete o que está marcado. Então é importante nós entendermos que ter as coisas faz bem para a nossa vida física, para esta vida, mas esta vida é passageira, então não podemos estruturar nossa vida só em ter. É importante nós lutarmos para conquistar, sim, né? Com a conquista você pode também ajudar, mas mais importante que isso é você estar com a sua mente, com seu corpo, alma, mente, com sua estrutura em Deus, guardado em Cristo. Então, sabe, não desista de lutar, não desista de ter uma vida melhor, mas compreenda a importância de ter a convicção de que a sua alma está na mão do Senhor. Por quê? Porque um dia ela será pedida. Amém? Frutifique, deixe Deus te abençoar, invista em você, invista nos outros, mas invista ainda mais, colocando a sua alma na mão de Deus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Você que vai contribuir neste momento, pega a sua oferta, pegue seu dízimo, em nome de Jesus. Amém? Pegue sua contribuição, segure a tua oferta em nome de Jesus. Feche teus olhos. Você que é desse ministério, né? Você que é dessa casa, seja dizimista e ofertante. Vimos dificuldades na oferta, nós temos comentado. Querido, só junte a sua oferta com o dízimo. Se você não sabe como fazer isso, é uma coisa simples, né? Seja fiel com Deus, né, nas contribuições. Muitas vezes nós privamos Deus de nos abençoar. Nesse ministério tem tido um cuidado grande com você, né, no que cabe a Ele. Então faça a sua parte com esse ministério também. E você que nos acompanha, que é de outro ministério, sabe, seja fiel ao seu ministério. Pastor, eu amo meu pastorado, amo a igreja, amo os irmãos. Seja fiel então, amém? E que Deus te use grandemente, que Deus faça crescer a obra de Deus na sua vida e onde você congrega, amém? Segura a tua oferta. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos a Ti por este momento, te agradecemos. Obrigado pela oportunidade de podermos ofertar esta minha oferta, Senhor. É pouco o que o Senhor tem me proposto e eu peço a Ti, me dá sabedoria para ir além. Tu sabes o meu coração. Assim também alcança meus irmãos agora, Senhor, cada um que está orando comigo, que está oferecendo, que está separando e oferecendo a sua oferta, o seu dízimo. Meu Deus, multiplica na vida deles, reflete a fidelidade deles, conforme a fidelidade deles, ó Deus, faz crescer a bênção na vida deles, mas que em nome de Jesus Cristo, prosperados, Senhor, que sejamos, ou onde o Senhor quer nos levar até coisas além, nos ajude a buscar o Teu reino e a Tua justiça acima de todas as coisas. Assim te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Tira do nosso meio todo empecilho de prosperar, todo migrador, devorador e ceifador, todo espírito de miséria e de desperdício, tira do nosso meio e nos dá uma mente administrativa, Senhor, que saiba, sim, usufruir do que o Senhor tem nos dado, mas também investir e principalmente investir nas pessoas. Pedimos assim, fica conosco, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Pegue sua oferta, separe, guarde aí, depois você entregue, amém, para o pastorado ou faça transferência conforme o que você sentir no teu coração. Ajude esse ministério. Nós temos feito isso, temos lutado para manter esse ministério firme, né? Não abandonamos, não desistimos e contamos com a sua parte. Bíblia comigo agora, nesse momento. Vamos, desde já agora, procure colocar a sua atenção o máximo nisso. Não deixe as coisas te tirar o foco. Você que é de anotar, pegue seu caderno, já deixe do lado, né? Você que pode, claro, nesse momento. Você que é de anotar, pegue seu caderno, deixe de lado, pegue sua Bíblia, caneta também. Vamos ter um momento com Deus. Deus nos deu uma palavra forte, eu quero compartilhar contigo. Pegue sua Bíblia, abra comigo em Mateus 26. Mateus capítulo 26, fechamento já, né, de Mateus ali. Mateus 26. Eu quero ler com vocês os versos 36 a 41. Mateus 26, 36 a 41. Amém? Mateus 26,
os versos 36 a 41, está escrito: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Nós sabemos que a tradução, né, do grego aqui é prensa do azeite. E disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então veja que há um momento de Cristo aqui, ou melhor, esse momento para ele é um momento de angústia e de tristeza profunda. E então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo, ou seja, orai, insisti no clamor comigo. E indo ele um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu quero focar nesse sermão, né? Quero deixar como foco desse sermão esses 2 últimos versos, o 40 e o 41, onde lemos: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Ele questiona a Pedro o porquê, né? Porque eles estavam dormindo. E aí Jesus, ele dá uma afirmativa, uma dupla afirmativa. Ele pede, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, sem vigilância, sem oração, nós não temos como resistir à tentação. E ele diz: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse texto é deveras triste, porque ele apresenta um momento que nós vemos a diferença do ministério de Jesus, ou uma divisória de água do ministério de Jesus, porque até aquele momento Jesus era intocado, ele não estava tendo confrontações físicas diretas em nenhum momento, mas a partir desse momento, a partir daquele exato momento, tudo começa a mudar, porque Jesus passa a se posicionar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daquele momento, ele passa a se posicionar como aquele que vai levar os nossos pecados. E então Jesus, ele vai passar a sofrer intensamente, a sofrer de várias formas, por tudo que ele devia passar, para realmente que eu e você, tivéssemos acesso à graça, tivéssemos acesso ao amor de Deus, para que fôssemos redimidos, reencontrados, levados ao Pai. E Jesus, ele sabia o que ele ia passar, ele estava consciente de tudo que ele ia passar. Então o texto fala que ele estava com uma profunda angústia e tristeza. E quando lemos esse texto com calma, nós observamos que o texto comenta sobre um temor que ele estava, um grande temor, uma angústia, uma tristeza. E nesse momento, e nós vemos isso como o único momento que Jesus se direciona aos discípulos para que eles orem com Jesus, para que eles estejam com Jesus. É como se Jesus estivesse tão angustiado que ele precisaria muito agora dos seus discípulos, precisaria dos seus amigos, aqueles que em 3 anos estavam caminhando com Jesus. Então Jesus se sente só, ele precisa que os discípulos orem com ele. Mas a grande verdade, e nós vemos essa oração de Jesus em 3 parcelas, praticamente de 1 hora cada, mas os discípulos não o acompanham em nenhuma dessas 3 parcelas. Mas a primeira hora já fica claro que os discípulos estão tendo problemas. Jesus volta e ele questiona Pedro, questionando sobre nem 1 hora. Ele fala de uma forma como se 1 hora fosse pouco. Por que ele fala?
porque os discípulos o acompanhavam, ou estavam acompanhando ele há 3 anos. O tempo todo eles estavam em vários momentos como aquele, junto de Jesus, ao lado de Jesus, orando, intercedendo por horas na madrugada. Mas naquele dia especificamente, Pedro e os outros não conseguiram acompanhar Jesus por 1 hora. E Jesus, ele fala isso, ele apresenta essa questão aos discípulos, e fica claro algumas coisas inicialmente. Primeiro, por que Pedro e os outros, ou pelo menos Pedro, que é o exemplo, ou mais próximo, por que Pedro e os outros não conseguiram acompanhar Jesus em si, naquela oração? Por que eles não conseguiram estar perto? Por que não conseguiram lutar com Jesus? Por que não conseguiram vigiar? Segundo, ele apresenta uma questão que é justamente a resposta que ele dá. Nós vemos que Jesus dá uma resposta do porquê. Por que os discípulos reagiram assim? Então, primeiramente, quando Jesus vai para o Getsêmani, ele leva todos os discípulos dele menos Judas. Judas havia se retirado para concluir o projeto da traição. Então Jesus vai para o Getsêmani, provavelmente após a meia-noite, é o que dá a entender. E chegando lá, Jesus ele separa os discípulos em 2 grupos. Claramente ele deixa a maioria em um ponto onde eles ficam ali sentados, mais à vontade. E ele leva com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Provavelmente aqui deve ser Tiago e João, não sei, mas ele leva. E quando ele vai para outro lugar, ele vai para um lugar mais distante, onde ele vai orar, ele vai se posicionar com os discípulos. E ele fala para os discípulos acompanhar ele, enquanto ele também vai mais além. E aqui eu quero só dar um abre aspas, para apresentar que há diferentes níveis de batalhas espirituais para o cristão. E esses níveis de batalhas espirituais estão ligados ao posicionamento de cada cristão. Contudo, esses homens que acompanharam Jesus, eles não conseguem ficar acordados. E talvez eu pudesse dizer que simplesmente eles não conseguiram orar porque adormeceram. A margem que o texto dá que eles adormeceram, dormiram. Esgotado talvez de tudo, dormiram. Mas será que é só isso mesmo que o texto apresenta? Então eles não conseguiram acompanhar Jesus porque eles dormiram, levando em conta o que eu já comentei, que há 3 anos eles estavam acostumados com aquele tipo de atitude de Jesus. Eles acompanhavam Jesus constantemente, mas naquele exato momento eles dormiram. Então será que foi só isso? É sono então? Mas quando nós observamos melhor, nós vemos que o próprio Cristo, ele vai orar, e o próprio Cristo sente temor, o próprio Cristo sente angústia, o próprio Cristo sente tristeza profunda. Então nós vemos que Jesus ali, ele enfrenta um contexto espiritual muito forte. Há uma batalha espiritual, há uma batalha maligna, há ações malignas fortes, ações das trevas tentando derrubar Jesus, e o foco é derrubar, o foco é destruir Jesus. Então é esse contexto de batalha que Jesus está. E fica claro que os discípulos de Jesus não estavam prontos para esse tipo de batalha, não estavam preparados para enfrentar. Então é como um soldado como um vigia que está na fortaleza, e ele precisa ficar atento porque tem inimigos ao redor, esperando uma oportunidade para entrar. Mas aquele vigia, deixando a segurança da cidade de lado, ele dorme. E naquele momento os inimigos entram. E é essa situação que os discípulos se encontram. Jesus está sentindo toda a pressão, todo o ataque está sobre ele. Os discípulos não conseguem batalhar em nenhum instante, e Jesus está acompanhado, mas está completamente sozinho. E devido a isso, devido a essa ação maligna que vem, porque os discípulos estão em batalha com Cristo até certo ponto, essa batalha vem sobre os discípulos, mas eles não suportam, eles dormem. Eles não conseguem se manter, e o verso deixa claro o final. A tentação, eles não vigiam, a tentação os alcança e vence eles, e Jesus está só. E aí Jesus por fim dá uma resposta. Ele diz: na verdade,
o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui o próprio Filho de Deus deixa claro que os discípulos não poderiam se manter de pé naquela situação. Ele deixa claro que sem a vigilância, sem a oração, sem a insistência, eles não poderiam, eles não conseguiriam. Eles precisavam do Espírito em si, da ação do próprio Espírito sobre eles. É interessante que nós, como cristãos, muitas vezes nos esquecemos o que Jesus deixa claro aqui. Não é o caso de, ele fala, o Espírito está pronto e a carne é fraca. Não é o caso de acreditar que a carne vai ficar pronta. Não é o caso de acreditar que um dia a carne estará pronta. Isso é simplesmente claro, é definido. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne ela não consegue ir além. E a forma que Jesus fala é definitiva, é afirmativa. A carne é fraca. Não dá para você se sustentar na carne. Não dá para você ir além na carne. Você só consegue ir além no Espírito. Você só consegue ser um cristão. E nós estamos falando para cristãos. Você só consegue ser um cristão eficiente se você se apoiar no Espírito e viver a sua carne através do Espírito, através da vida de fé, cheia do amor de Deus, cheia do querer de Deus, atento e vigilante com sua vida. Então nós temos que lutar para crucificar a carne todo dia. Não se apoiar nela, não ceder às influências dela, a sedução da carne, o interesse, a concupiscência dos olhos, aquilo que a carne vê, aquilo que vem na mente. Nós temos que lutar diariamente para que a carne se fortaleça no Espírito. E levando em conta esse pequeno contexto inicial sobre o porquê os discípulos não puderam vigiar, e as duas afirmações de Jesus, eu quero apresentar 7 pontos, 7 questões relevantes sobre uma igreja vigilante. Vou apresentar para nós, para abrirmos nosso entendimento sobre o que é a igreja de Cristo, ou pelo menos como ela deve buscar ser a igreja de Cristo. Primeiro, como ser uma igreja avivada, desperta em Deus e madura, não voltada às loucuras religiosas, emocionais e heréticas. Vivemos em um contexto onde a igreja tem buscado se adaptar ao mundo para ter êxito, mas a igreja primitiva e a igreja histórica sempre se apoiou na Bíblia e teve muito mais êxito, ou melhor, resultado em salvação, do que nós temos tido neste tempo. Segundo, como ser uma igreja bíblica de oração sincera e avivada. Terceiro, como ser uma igreja com uma conduta espiritual liberta e ativa que agrade a Deus. Quarto, como ser uma igreja que rejeita as coisas ilícitas deste mundo. Nós ouvimos falar, você precisa matar a sua carne. Veja bem, não tem como, senão você morre. A Bíblia ela ensina a crucificar a carne. O que significa isso? Crucificar a carne é matar a questão do pecado na carne. Crucificar a carne é exaltar o Espírito. Crucificar a carne é rejeitar as coisas ilícitas. Quinto, como ser uma igreja que busca diariamente ser mais santificada e mais purificada para ser mais íntima de seu Senhor. Sexto, como ser uma igreja que sente real repulsa pelo mal e pelo pecado. Sétimo, como ser uma igreja que luta para ouvir, compreender e aplicar a palavra de Deus dia após dia, para só depois arriscar ensinar a palavra de Deus para alguém. E com esse contexto eu quero apresentar o tema desse sermão. Só o Espírito está pronto, a carne é sempre fraca.
só o Espírito está pronto. Ou melhor, só o Espírito está sempre pronto. A carne é sempre fraca. E um subtítulo aqui: a igreja vigilante e o estado de graça. A igreja vigilante e o estado de graça. Esse tema carrega as duas afirmações que Jesus nos deu: o Espírito está pronto e a carne é fraca. Eu penso nesse tema desse sermão como um padeiro que trabalha de graça, e ele está na manhã preparando pães, e ele está preparando dois tipos de pães, duas assadas, digamos assim. A primeira assada é o Espírito, a segunda assada é a carne. E de repente chega um cliente faminto, e ele pergunta: tem pão? E o padeiro responde: sim, tem pão. Eu tenho o Espírito e tenho a carne, mas o Espírito ainda está cru, o Espírito não está pronto. Mas a carne está pronta, mas o Espírito está pronto. A carne não está pronta, a carne está crua, não está no ponto. Mas o Espírito está pronto, está crocante, está quentinho. É aquele pãozinho quentinho com manteiga, está perfeito para alimentar. Mas o padeiro, ele fica impressionado com a pergunta, o pedido da pessoa, porque depois de ouvir, a pessoa fala: me dá alguns da carne. Eu quero levar alguns da carne, não do Espírito. Talvez o padeiro tenha vontade de dizer: ei amigo, eu acabei de dizer que a carne não está pronta, mas o Espírito está. Mas o padeiro respeita o pedido da pessoa, ele respeita a vontade da pessoa. Essa ilustração, ou melhor, a moral dela, é que Jesus, ele anseia oferecer o Espírito para você. O Espírito está acessível, está pronto. E Jesus anseia entregar para você isso. Ele se deu na cruz por nós, ressuscitou, subiu ao céu e enviou o Espírito a todos que creem. Ele anseia isso. O Espírito Santo está agora acessível a você. Se você crê, o Espírito Santo entra na sua vida e ele começa a fazer grande diferença. Mas a grande questão é que Jesus se entristece muitas vezes conosco, porque ele oferece o Espírito, mas nós insistimos muitas vezes na carne. Por que isso ocorre? Perdemos a oportunidade de crescer em Deus e focamos justamente o que não nos faz crescer. E devido a isso, talvez pelo menos seja porque desconhecemos algumas realidades, ou conhecemos e não valorizamos. Realidades como, primeiro, há um estado de graça onde podemos viver, um estado de graça constante diante de Deus onde podemos viver, um estado onde o Espírito está fortalecido, e a carne que era fraca, ela se fortaleceu no Espírito, de forma que a vida que vivemos agora na carne, vivemos na fé do Filho de Deus. Então, um primeiro ponto, há um estado de graça onde podemos viver. Segundo, a carne é sempre fraca, ela não se altera. E terceiro, é o Espírito que está pronto, devemos buscar nele e através dele. Primeiro, há um estado de graça onde podemos viver. Eu quero ler com você Gálatas, capítulo 5, os versos 22 a 24. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, os versos 22 ao 24 dizem: mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, ou seja, quem cumpre essas coisas vive debaixo da graça de Deus, da aceitação. E os que são de Cristo crucificaram a carne, já fizeram isso. Você entende isso? Se arrepender todo dia, se entregar todo dia, analisar se você está bem com Deus, se preocupar com o estado da sua alma diante de Deus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quero dar ênfase aqui novamente à questão
ao ponto. É o espírito que está pronto. É ele que está preparado. Mateus 26:41, ele usa a palavra do grego para espírito como pneuma. Veja que é a mesma palavra usada na Bíblia toda para se referir ao Espírito de Deus. Portanto, o Espírito que está pronto no texto, o Espírito que o texto demonstra que está pronto, é o Espírito Santo. É desse Espírito que precisamos. Você precisa do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, dia após dia. Ele está pronto. O Espírito que Jesus envia a todos continua acessível ao que crê. Esse Espírito que está pronto como o amor de Deus, o amor de Jesus está pronto para você. Esse Espírito que está pronto da mesma forma que os benefícios do céu estão acessíveis ao que crê. Mas talvez esse Espírito que nós cremos que está pronto, essas coisas que estão acessíveis, talvez nós pensamos, por quê? Então não temos acesso. Por que não tenho acesso ao Espírito de Deus diretamente? Eu quero, mas por que não tenho acesso? Será que queremos mesmo? Por que não tenho acesso a esses benefícios que Deus me dá do céu? Muitas vezes não percebemos, mas muitos de nós não acessamos os benefícios do céu, as bênçãos de Deus na terra, porque nós estamos acostumados a rejeitar o pão do Espírito, a rejeitar o Espírito e a oscilarmos pelo pão da carne, o alimento da carne, alimentos ilícitos. Apoiamos nossa vida na carne, decidimos pela carne, pelo nosso ego, nosso emocional, pelas decisões que queremos, do nosso jeito. Não pode ser do jeito de Deus, tem que ser do nosso jeito. E ainda assim queremos que Deus, Ele aceite as nossas atitudes e nos abençoe. Mas eu quero te dizer, irmão, que Deus não age assim. Deus não é um gênio da lâmpada que vai agir como nós queremos que Ele haja. Deus é o Criador de todas as coisas, é o seu Criador. Deus é o Senhor soberano, nós somos servos. Deus é Pai e nós devemos ser filhos. Então, portanto, é importante entender que muitas vezes não acessamos os benefícios do céu, não estou falando de riquezas aqui, estou falando da convicção e da alegria de você caminhar sabendo que Jesus está do seu lado e Ele não sairá. Ele acompanha você e Ele ama estar com você. Mas se nós apoiarmos a carne em nós, se nós esquecermos do que Deus tem, se nós apoiarmos a nossa vida nas forças da carne, nós não vamos conseguir vigiar, nós vamos adormecer e a força das trevas vencerá e Jesus estará só mais uma vez. É importante compreendermos que Deus nos deu as ferramentas para conseguirmos. Então ouça, não estou falando que eu sou forte e você é fraco. Eu estou falando que a carne é fraca e precisamos nos posicionar no Espírito. Todo cristão precisa lutar diariamente no Espírito sobre a carne. Se ele conseguir manter isso, ele conseguirá viver uma vida além, ele conseguirá acessar um estado de graça, um estado de paz, onde ele consegue estar com Cristo dia após dia. Pastor, ele vai ser perfeito? Então, ele não vai ser perfeito, mas ele vai estar se reciclando diariamente, ele vai estar se aperfeiçoando diariamente. Se porventura ele errar, ele vai reconhecer o erro, ele vai se arrepender e vai correr para a cruz e vai tomar aquele aprendizado como uma atitude de não voltar àquele erro novamente. Ele se levanta, não como um bebê que continua errando, mas como uma pessoa que está amadurecendo e entende que o erro mata. Compreenda, Jesus, Ele está dando acesso a nós, a esse Espírito.
Se nós lutarmos para viver num estado de graça em Cristo, através do Espírito Santo, estaremos descansados, porque estaremos cobertos pelo sangue de Jesus. O nome de Jesus terá poder sobre você e sobre mim. Viveremos descansados mesmo em lutas intensas, porque naqueles momentos não estaremos só. Mas se oscilarmos para a carne, então fraquejaremos e perderemos, seremos derrotados. Já parou para observar que quando iniciamos o dia, agradecendo a Deus por aquele dia, orando e meditando na palavra antes de começar nossos afazeres, tudo fica diferente, ou começa a ficar diferente? Já parou para perceber que quando nós prezamos por uma vida de santificação, de oração fervorosa, de meditação profunda da palavra, de jejuns sinceros para sermos mais íntimos de Deus, nós começamos a gerar em nós, através disso, uma resistência maior à ação das trevas. Isso ocorre porque quando iniciamos o dia, primeiramente em oração, agradecendo a Deus, oração, leitura bíblica, nós entregamos o dia na mão de Deus, o nosso dia está com Ele. Quando prezamos por uma vida de santificação, através de oração fervorosa, meditação na palavra e jejuns, as forças das trevas se enfraquecem porque ela não encontra nada da carne ilícita, ela não encontra a fraqueza da carne onde ela possa agir. As forças das trevas não nos adormecem, porque estamos no Espírito de Deus. Então veja, fica claro que a carne é fraca, mas o problema é que ela é sempre fraca. Gálatas 5, 16 ao 22 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja, andar em espírito, andar é viver constantemente, a cada momento. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E Paulo diz, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O Espírito está pronto desde o princípio. Desde o princípio o Espírito está pronto. Mas desde o princípio nós analisamos, assim que Adão cai, assim que o pecado entra em Adão, a partir daquele momento a carne ela passa a ser fraca. Veja, é importante que a carne e o Espírito andem juntos. Mas a partir do momento que Adão peca, a partir do momento que Adão ele desobedece, a carne passa a ser obsoleta para ajudar o Espírito. Então hoje todas as nossas aspirações devem estar focadas no Espírito. Deve ser uma parceria entre você e Deus, Deus e você, e é o amor de Deus sobre você, e é o poder do Espírito Santo declarando para você: você não vai adormecer, você vai vigiar e vai vencer. Mas a carne luta do outro lado, com as fraquezas dela. E em si, o que é a carne? A carne é a ação do emocional, do sentimental, do ego, do eu. É as aspirações ligadas à influência, à sedução das coisas dessa terra. É um apelo forte que a carne tem. Você assiste um jornal e de repente no meio do jornal vem uma notícia que envolve um assunto que afeta a sua carne. Talvez deixe você irado, deixe você confuso. Uma seta entra e pode afetar você. E aí talvez tenha uma propaganda onde a sensualidade está nítida, e a carne vem e tenta seduzir você. Ou um filme onde apresentam pessoas ricas, e talvez você está num momento de luta financeira, e aquilo tenta você, com o luxo, com o poder,
e você começa a se questionar. Veja que eu não estou falando que não podemos ter ou não ter. Eu não estou falando em si que tudo é errado, mas muitas das coisas da carne são ilícitas, e o que é ilícito tende a nos abater, a nos fazer adormecer para a vida que Deus quer que nós tenhamos. A carne é fraca com o quê? Com as coisas da terra. Nós vemos o poder nos tenta. Ela é fraca porque ela quer ter poder, ela quer ter fama, dinheiro. Quem não quer chamar atenção e ter destaque? E esse é o grande problema. Porque se estamos preocupados em chamar a atenção das pessoas, em ser destaque, em ter fama, estamos esquecendo o que é o cristianismo. Deus fará em você o que Ele tem que fazer. Faça a sua parte e Deus fará a dele. Nós não precisamos lutar pelas coisas dessa terra, porque o que tem que ser nosso, se fazermos a nossa parte, isso chegará até nós. É importante compreender que o Espírito está pronto e anseia por ser o nosso melhor amigo. O Espírito está pronto e anseia por ser o nosso melhor amigo. O Espírito está pronto e anseia por ser o seu melhor amigo. Anseia, ele gostaria muito. Talvez alguém diga: pastor, eu já entendi então. O Espírito está pronto e a carne é que é fraca. E eu gostaria de te dizer, talvez você não entendeu muito bem ainda. Eu estou afirmando para você que sim, o Espírito está pronto, mas não dá para fazermos nada pela carne, por essa carne fraca. Eu estou falando do mundo espiritual, das coisas de Deus. Você que quer ser um cristão avivado, você que pensou naqueles 7 pontos e viu a relevância deles, você que quer ser um cristão que luta em Cristo e vence nessa terra, você precisa entender, eu preciso entender, a carne é constantemente fraca, não dá para apoiar na carne. Ah, pastor, eu entendi, é o Espírito que está pronto, mas daí vamos e fazemos pela carne, nos apoiamos na carne, nos inspiramos na carne, estruturamos na carne. É exatamente isso que não podemos fazer. Então, como deixar a carne forte? O próprio texto já apresenta algo: vigiai e orai para não adormecer. Eu quero fortalecer a minha carne. A resposta já foi dada. Só há um jeito: no Espírito. Deus escolheu este momento para você se levantar e crescer, se levantar e entender. Deus está alcançando o seu coração, Jesus está enviando o Espírito, e Deus quer encher você da vida com Deus, avivar você, fazer você entender o que Deus tem para você. Compreenda que se não entendermos isso, vamos perder a oportunidade de entender que é o Espírito que está pronto. Devemos buscar nele e através dele. João 16:8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Atos 2:1-4 diz: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Para concluir já e orarmos, veja que interessante. Naquele dia no Getsemane, Jesus estava com os discípulos. Jesus precisava que os discípulos lutassem com Ele, vigiassem com Ele. Mas Jesus viu todos os discípulos e os principais discípulos adormecerem. Eles não conseguiram ficar 1 hora com Cristo. Todos os momentos das orações de Jesus, eles adormeceram. Jesus, ele estava simplesmente só. Mas a partir do momento que Jesus se entregou por mim e por você, a partir do momento que Jesus se entregou por aqueles discípulos, aqueles apóstolos, Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao 3º dia. Quando ele chegou no céu olhando para nós,
para nos ajudar, para me ajudar, para te ajudar, Ele enviou o Espírito Santo sobre nós. Esse Espírito Santo, desde o dia do Pentecoste, ele está acessível ao que crê. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, todos os apóstolos foram fortes. Veja que interessante, homens que não conseguiram orar, homens que eram covardes, homens que abandonaram Jesus, agora cheios do Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, avivados, eles se levantam, eles se dedicam, e nós vemos Deus usar esses homens para a igreja nascer. Sabe, talvez nós não paramos para pensar a diferença que o Espírito Santo faz, mas quando nós olhamos nesse contexto, nós entendemos o que Deus fez através daqueles homens que talvez eram fracos, que não conseguiam fazer a diferença, agora cheios do Espírito Santo, vão dar a vida pelo Evangelho, vão dar a vida pelas almas, pelo perdido, vão dar a vida por Jesus. A igreja nasce com força, com poder, o milagre está sobre ela, a ação de Deus está sobre ela, e os discípulos vão fazer algo que vai fazer com que a igreja se espalhe pelo mundo. Isso é o que Deus faz. Deus quer fazer a diferença em você, mas se apoiar pela carne não vai nos levar além. Então é importante nós agora entendermos que está acessível a você e a mim. Sim, você que está me assistindo, você que está me acompanhando, se você se arrepender, se eu me arrepender, se nós clamarmos a Deus, rasgarmos o coração, pedimos perdão ao Senhor e clamarmos pelo Espírito Santo, a presença de Deus vem, o Espírito vem e fortifica você, Ele me fortifica. Deus está querendo fazer a diferença e está acessível sim. Hoje o Espírito Santo está acessível a você, está acessível a mim. Isso basta nós clamarmos com fé e Ele virá. Dá para fazer a diferença a partir deste momento. Talvez até aqui a carne tenha vencido, talvez até aqui as forças das trevas tenham te fazido adormecer, mas é tempo de acordar, é tempo de levantar e entender: Deus está com você. Sim, você clame ao Senhor agora. Apresentar para você, para orarmos, algo que eu apresento como um princípio, as 6 colunas da vida em adoração a Deus. E a nossa vida tem várias áreas, mas 6 são principais. A primeira deve ser a vida espiritual, a segunda é a familiar, a terceira é a sentimental, nós temos a quarta como secular, nós temos a quinta como física e a última como financeira. Satanás normalmente entra numa dessas áreas para nos destruir. Você deve estar atento, trazer o Espírito Santo para dentro dessas áreas e levantar essas áreas em adoração. Você pode vencer. Talvez você esteja passando por uma situação que você não sabe sair mais. Talvez você não recebeu Jesus como seu Salvador e quer receber nessa noite. Talvez você precisa de um momento de fé para se levantar e ser avivado. Talvez a sua vida na igreja, o contexto da igreja esteja te desanimando. Pois eu digo para você, nessa noite, Deus quer fazer a diferença neste momento agora, seja de manhã ou à tarde. Deus quer fazer a diferença na sua história. Eu quero convidar você a orar comigo. Você que quer receber Jesus como seu Salvador, você que quer clamar agora para que o Espírito Santo venha e fortaleça a sua carne nele. Feche teus olhos comigo, você que pode. Curve a tua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos, amém? Vai apresentando o teu coração ao Senhor. Eu não sei o que você precisa se arrepender, eu não sei onde você precisa pedir perdão, eu não sei se você precisa talvez só de um fortalecimento, de uma aliança com Deus, mas eu quero orar com você. Feche teus olhos em nome de Jesus, curve a tua cabeça. Senhor meu Deus, em nome de Jesus nós nos apresentamos diante de Ti. Oh Deus, tem pessoas agora orando comigo, Senhor. Tem servos Teus, talvez, Pai amado, algumas coisas perderam o sentido de viver, mas eu sei que Teu Espírito Santo pode vir sobre nós agora e nos encher, Senhor. Aqueles discípulos foram motivo, Senhor meu Pai, de tristeza para Jesus. Eles abandonaram Jesus, mas depois que eles foram cheios, convictamente cheios do Espírito Santo, eles seguiram firmes até o fim. Vem sobre nós, Espírito Santo, neste momento. Enche nossos corações, tira as coisas que nos impedem, as forças das trevas que tentam nos destruir. Arranca, Senhor, e enche-nos do Teu Espírito. Sim, meu Deus, nós clamamos. Age nessas áreas que não estamos conseguindo vencer, Pai. Talvez neste momento tenha alguém agora, Senhor, Te recebendo como Salvador.
Alguém que não te recebeu ainda e talvez de joelho chora e clama pela tua presença. Vem, Senhor, e batiza com o Espírito Santo. Vem, Senhor, e aviva. Talvez aquele que não falava mais em Espírito, Senhor meu Pai, vem e aviva. Talvez aquele que estava distante de Ti, vem e aviva, Pai. E nós nos apresentamos diante de Ti e clamamos pelo Teu agir. A partir de agora, Senhor, queremos em nome de Jesus Cristo nos fortalecer no Espírito. Queremos crucificar a nossa carne e fortalecê-la no Espírito. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos: vem sobre nós, vem sobre meu irmão que está nos acompanhando, sobre minha irmã, sobre as famílias, Pai, e desce com a Tua presença, desce com o Teu amor, que Teu benefício, os Teus benefícios nos alcance agora. Se nós queremos a Tua presença, por isso nós oramos, Senhor, por isso nós rasgamos os nossos corações. Vem sobre nós, Espírito Santo. Você com a tua mão no coração, você que crê na mudança que Deus traz, você que crê que pode ver a diferença acontecer. Os discípulos que eram fracos passaram a ser como pequenos Cristos, a imagem de Cristo na terra. Sim, você pode, eu posso. No poder de Deus nós podemos ser diferentes, cheios do poder de Deus em cada momento. Mas entenda, uma vida cheia do Espírito Santo é diária. Agarre isso na sua vida agora. Sim, agarre. Eu sei que Jesus está falando com você. Por isso, receba-o como Salvador. Renove a tua aliança. Seja cheio, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Com a tua mão no teu coração, Senhor, continue a nos guardar, Senhor. Continue a nos conduzir, a nos fazer cheios da tua presença a cada dia, a ir além e vencer. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estenda suas mãos para o céu. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, e seja sobre todos nós, sobre cada um de nós agora e para todo o sempre, até a volta maravilhosa desse único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Te agradecemos assim, Senhor meu Pai. Se você crê comigo, diga: ora vem, Senhor Jesus. Diga amém. Uma salva de palmas a Cristo, amém. Lembre-se de estar nos acompanhando. Indique, se tocou o teu coração, indique para alguém. Evangelize, deixe Deus te usar. Nos acompanhe pelo canal, se inscreva no canal. Realmente faça um evangelismo acontecer. Faça a palavra de Deus alcançar as pessoas. Deus te abençoe grandemente e até a próxima. Fique firme, amém? Paz.